Seguinte, time, estamos na nossa segunda aula da formação Departamento Pessoal na Prática. E hoje nós vamos abordar afastamento de empregados. São situações que acontecem no nosso dia a dia do Departamento Pessoal. Muitas vezes a gente recebe solicitações de clientes pedindo para lançar esses afastamentos em folha. É o que eu vou mostrar aqui para vocês, como que a gente faz essas informações em declarações, por exemplo, como que transmite para o e-social, como que faz essas informações dentro do sistema, e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Além, claro, de toda a informação sobre a legislação, o que aborda esses afastamentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam ter acesso ao conteúdo da formação. A gente vai falar sobre licenças e auxílios. Vamos lá, auxílio-doença. O auxílio-doença, ele é aquele quando o empregado, ele se ausenta das suas atividades laborais por motivos de doença, né? O que é que acontece? Quando o empregado, ele se afasta por motivo de doença não relacionadas ao trabalho, ele passa os 15 primeiros dias por responsabilidade da empresa e a partir do 16º dia, o contrato de trabalho dele fica suspenso, certo? Esses 15 primeiros dias, a empresa arca com todas as responsabilidades e a partir do 16º dia, quem arca com as responsabilidades é a Previdência Social. O que a gente faz? A gente orienta ao cliente que ele encaminhe esse empregado para a Previdência, né, que ele vai ficar por responsabilidade, para que ele passe a receber o benefício pelos dias de afastamento. Esse colaborador, ele vai dar uma entrada na Previdência Social e a Previdência vai fazer a perícia técnica dele. E aí, o que acontece? A Previdência, ela vai emitir um comunicado de decisão de afastamento. Se o afastamento desse empregado, né, o benefício, ele realmente for ativo, neste comunicado, ele vai ter o período de início desse afastamento até o período do final desse afastamento, dentro do comunicado. Esse comunicado, o empregado, ele vai entregar à empresa e o teu cliente vai encaminhar para você, contador, fazer as informações e acompanhar esse afastamento na folha de pagamento, certo? Aí o que acontece? Caso o empregado, no retorno, no final desse benefício, ele não se sinta apto a retornar às atividades laborais, ele vai fazer, primeiro, o exame de retorno ao trabalho, tá? Que é essencial, não pode, a gente precisa orientar o nosso cliente que nesse retorno o empregado precisa fazer esse exame de retorno ao trabalho. E segundo, ele vai pedir ao médico dele que faça um relatório, certo? O médico vai fazer um relatório, vai pedir um novo afastamento desse empregado. Esse empregado novamente vai remarcar uma perícia técnica com os médicos da Previdência e se o médico ele decidir realmente que ele não está apto para retorno às atividades laborais, ele vai emitir novamente um comunicado postergando esse afastamento e, consequentemente, o benefício desse empregado. Caso dê negativo, né, a Previdência Social não aceite esse afastamento desse empregado, a prorrogação desse afastamento, o empregado ele está obrigado a retornar às atividades laborais da empresa. Se ele decidir que ele não se sente ainda apto, alguns empregados eles dão entrada na justiça contra a Previdência para ganhar esse benefício. Porém, a empresa ela está isenta de responsabilidade, tá? Então, o que é auxílio-doença? Toda doença que não é relacionada ao trabalho, às atividades laborais. Muito pelo contrário, é o auxílio-doença relacionado ao acidente de trabalho. O auxílio-doença relacionado ao acidente de trabalho é aquele acidente que acontece durante o labor das atividades do empregado.
né? Muito acontece em áreas de construção civil, acontece em área médica, acontece no dia a dia também das empresas, né? Muito se acontece esse afastamento. Só que é o seguinte, o mesmo procedimento que a gente vai adotar é o mesmo que do auxílio doença, o primeiro que a gente falou, né? 15 primeiros dias, responsabilidade da empresa, a partir do 16º dia, o contrato de trabalho ele fica suspenso, certo? Ele fica suspenso e aí o colaborador fica por responsabilidade da Previdência Social. O que difere para a título de informações do auxílio-doença para o auxílio-doença relacionado ao auxílio-acidente de trabalho? O que vai diferir para a gente na folha de pagamento? É que o empregador, ele permanece no acidente de trabalho pagando o FGTS desse colaborador. Ele vai estar na folha com a situação afastado, porém esse empregador ele permanece pagando, né, arcando com o FGTS do empregado. O auxílio-doença não, ele fica 100% isento. Inclusive, quando o empregado ele está afastado por auxílio-doença ou acidente de trabalho, esse período de afastamento dele pela Previdência Social, quando for lá no final do ano que a gente for elaborar a folha de pagamento do 10º, esse 10º deste período, quem paga é a Previdência Social, a empresa também não paga esse período aí de 13º, tá? Estabilidade de emprego de 12 meses após o retorno do afastamento, para quem é auxílio doença, acidente de trabalho. Lembrando que os exames laborais de retorno ao trabalho é sempre muito importante, em qualquer situação de afastamento. Licença maternidade. O afastamento por licença maternidade é aquele em que a empregada gestante ela se ausenta das suas atividades laborais por um período de 120 dias após o parto, certo? Porém, existem sindicatos, convenções ou acordos coletivos que estabelecem ali um período maior, tá? Aí a gente tem que estar sempre atento à convenção coletiva de trabalho do segmento do seu cliente. E o que acontece com a licença maternidade? Desde o período em que a colaboradora ela comunicar à empresa que ela está gestante até o parto, até 120 dias após o parto, ela está em instabilidade. Ela tem uma instabilidade de garantia do seu salário e do seu emprego durante todo este período de afastamento, ou todo este período, desde o comunicado, né, que ela comunicou ao seu empregador que ela está gestante, até o período de 120 dias. Elas têm esta estabilidade. A nossa legislação sofreu muitas alterações, e uma dessas alterações, ela sofreu também na licença maternidade. Aquelas mamães que são adotivas, né? Aquelas mamães que elas passam a ter direitos judiciais, elas também têm direito à licença maternidade. O que difere é o prazo, né? De 0 a 1 ano, né, para crianças de idade de 0 ali a 1 ano, elas têm direito, se eu não me engano, a 120 dias. De crianças de 1 a 4 anos, 60, e de 4 a 8, se eu não me engano, 30 dias. Então, é super bacana. Há também situações, né, que infelizmente foge do nosso controle, mas que acontece. E quando a empregada ela morre, né, vem ali a óbito durante o parto, o que é que acontece? Automaticamente o contrato de trabalho dela, a licença maternidade, ela é extinta. A empresa vai fazer a empresa vai fazer ali a rescisão de contrato de trabalho dessa empresa, dessa empregada por morte, né? E a licença, se o cônjuge dela, o companheiro, ele tem direito a continuar recebendo a licença, seja pela empresa ou pela Previdência Social,
pela empresa ele não tem direito, mas pela Previdência, se ele vem ali, né, tendo seus recolhimentos mensais normais, ele tem direito a recorrer e continuar recebendo esse benefício, tá? No caso de natimorto, de aborto, né, aborto que não é, aborto espontâneo, nessas situações a empregada tem direito a afastamento por licença maternidade, tem sim todo o direito ao afastamento por licença maternidade. O que é que as empresas deixam a desejar no retorno da licença maternidade? Muitas vezes por culpa nossa contabilidade de não orientar o nosso cliente, é nas situações de não solicitar o exame de retorno ao trabalho. Nossa legislação é muito clara. Todo afastamento superior a 30 dias é necessário fazer o exame de retorno ao trabalho. O afastamento por licença maternidade, eles são de 120 dias ou mais dias, né? O que é que acontece? É necessário fazer esse exame de retorno? É necessário. E muitas vezes a gente, como contabilidade, não orienta o nosso cliente a fazer esse exame para essas empregadas gestantes. A empregada, ela simplesmente retorna às atividades laborais e não faz ali o exame que é necessário, né? O cliente, ele realmente ele não passa, mas é obrigatório fazer o exame de retorno ao trabalho. Exame de retorno ao trabalho, acabei de falar, o exame de retorno deve ser realizado quando houver afastamentos com período igual ou superior a 30 dias. É super importante fazer. Agora vamos à prática, eu vou mostrar aqui para vocês, como é que funciona na folha de pagamento, como é que a gente lança essas informações no sistema para que todas as informações sejam transmitidas aos órgãos responsáveis e sejam calculadas na folha de pagamento, por exemplo, que a gente possa acompanhar esses afastamentos aí dos colaboradores dos nossos clientes. Vou abrir aqui para vocês o sistema. Vamos lá. Essa daqui é uma empresa teste. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Empresa teste. Abri aqui errado. Deu um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cadê você? Olha, ainda abri a empresa errada. Não, simples. Deixa eu ver aqui qual é que eu vou colocar para vocês. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essas informações, tá? Temos aqui uma empresa exemplo para que a gente possa fazer os lançamentos, tá? Vamos lá, esses dados são fictícios. Vamos lá, esperar esse domínio aqui abrir. Vamos lá. Vamos aqui ao exemplo da licença maternidade, que foi a que a gente acabou de falar, né? A gente acabou de abordar aqui. Vamos lá. Temos aqui uma colaboradora que a gente pode lançar aqui para ela como um auxílio, licença maternidade. No sistema, você vai lançar para... Veja que essa colaboradora, ela tem uma situação aqui como trabalhando, né? Automaticamente, quando a gente lançar o afastamento dessa empregada, a situação dela vai alterar e a gente vai transmitir essas informações para os órgãos competentes, tá? Vamos lançar aqui em afastamento a licença maternidade dessa colaboradora. Supondo que essa licença foi a partir do dia 1º de 8 de 2022, nós iremos lançar os 120 dias licença maternidade.
os 120 dias. Nosso sistema, ele já puxa automaticamente esse prazo. Do início, a gente lança aqui a data de início de afastamento e ele vai dar aqui para a gente, ó, final desse afastamento, 120 dias. Muito interessante também, se a gente puder, ele já vai lançar aqui, ó, direitinho essa data e gerar as informações para o Perdecomp. Se for interessante, se o seu sistema ele permitir, importante a gente fazer esse lançamento, tá? Vamos lá. A partir do dia 1º/8, vamos ver como que na folha essa empregada, a gente já fez o lançamento dela, vamos ver como é que ela sai na folha de pagamento essa informação. Botei aqui para calcular, calculei errado, era para colocar só a colaboradora, porque seria muito mais rápido, mas não vai dar problema não. Vamos ver aqui. Tchan, tcharam. Sim, deixa eu ver se calculou todo mundo. Não calculou porque eu cancelei. Quero só selecionar essa empregada e o cálculo vai ser feito só a partir dela. A licença maternidade, é importante lembrar o seguinte. Licença maternidade, ela vai na folha, a funcionária vai com uma situação afastada por licença, né? O empregador, ele paga essa licença dessa empregada, porém, a Previdência Social reembolsa esse empregador através da compensação na folha de pagamento sobre o imposto de INSS desse empregador. Observem aqui, isso aqui é uma consulta do recibo de pagamento dessa empregada. Eu vou abrir aqui, isso aqui está me atrapalhando, vamos lá. Vou abrir aqui a folha para que vocês possam entender sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Selecionar para vocês terem acesso à folha de pagamento. Vamos lá. Pronto. Temos aqui uma folha de pagamento, certo? Essa folha com os dados todos corretos. A situação, licença maternidade, já alterou de trabalhando para licença maternidade, ok? Observem aqui que a rúbrica de salário dessa empregada está como salário maternidade dias. Valor do salário, INSS sobre essa remuneração, FGTS sobre essa remuneração, tudo normal, certo? Só que a gente tem aqui, ó, o valor, o cálculo do imposto de contribuição previdenciária, que é o INSS dessa empresa. Observe que ele puxou o valor do segurado, certo? Valor do segurado total, e o valor aqui embaixo, ó, ele está sinalizando salário família e salário maternidade, ele já bate desse valor automaticamente da empresa, certo? Ou seja, o total de INSS da empresa foi zerado. Claro que se tivesse muitos outros funcionários, o valor de R$1.000 seriam abatido e o saldo positivo que tivesse sobre o INSS, a empresa ia pagar essa diferença, ok? Vamos lá, ok. Vamos agora excluir esse recibo e vou mostrar para vocês como que funcionaria para a mesma empregada se ela se afastasse por auxílio doença. Vamos lá. Vou alterar isso aqui. Maria, vou editar isso aqui, vou colocar aqui com doença superior a 15 dias. 1º/8, ele já não puxou aqui a quantidade de dias, os 120 dias, porque quem vai determinar isso? Previdência Social. Vamos supor que 60 dias, ele já vai me dar aqui o controle. Ó. Quando for na folha do mês 10, esse empregado ele já volta normal.
Cálculo, ok, porque a gente já tinha feito a informação, vamos alterar e recalcular essa folha, simulando um afastamento por doença. Vocês vão observar que ele vai estar como provento o salário mensal e no desconto, o mesmo valor desse pagamento de proventos, vai estar o valor do salário também como desconto. Por quê? Porque é o seguinte, quem paga esse dia de afastamento é a Previdência. Como estamos no mês 8, eu calculei a folha do mês 8, ele vai puxar os primeiros 15 dias calculados para a empresa pagar e os 15 dias, a partir do 16º dia, do dia 16 ao dia 30, quem vai pagar esse afastamento é a Previdência Social. Tá? Vou abrir aqui a folha, que vai ficar mais fácil de visualização para quem nunca teve contato com essas informações. Vamos lá. Observe que ele puxou dias de afastamento e INSS por auxílio doença, certo? Então, a empresa está pagando 15 dias e dias de afastamento por doença igual ou superior a 15 dias. 15 dias, R$500. Salário de 1.000, ele fez o quê? Ele pagou 15 dias, a empresa, a responsabilidade, 15 dias INSS. Veja que ele está descontando os dias afastados desse colaborador, ok? Observe que base de INSS zerado, base de FGTS dos R$500, que a empresa está de responsabilidade, pagando 5 vezes 8 por 140, e o valor líquido que a empresa tem para pagar esse funcionário é de R$500, que são apenas os 15 primeiros dias. Observe que o valor do cálculo da contribuição previdenciária está zerado, valor de FGTS, tudo aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Agora, vamos simular. Opa, era para mim ter excluído, eu vou excluir esse recibo, para que a gente possa gerar, para vocês observarem a diferença, de, por exemplo, um auxílio a acidente de trabalho. Vamos lá? Auxílio a acidente de trabalho. Mesmo período, vamos botar aí 60 dias. Vamos calcular. Ok, vamos calcular novamente essa folha para ver como que ele vai puxar, como é que a gente vai fazer essa informação na folha de pagamento. Essas informações vão para o E-Social? Vão para o E-Social. Aqui, esse sistema domínio que a gente utiliza, sim, o sistema domínio que a gente utiliza o certificado digital A1. E aí, o que é que acontece com esse A1? Esse A1, ele já transmite para mim automaticamente. Eu não preciso estar indo lá no campo do E-Social e está transmitindo 1 a 1, que é como que se faz com o certificado digital A3. Como a gente tem um volume de empresas e com muito empregados, só o certificado digital A1 e o meu sistema ele transmite automaticamente sem que eu precise ficar me preocupando com o prazo de E-Social, tá? Vamos lá, folha de pagamento, ele já puxou aqui a mesma coisa, como eu falei com vocês, tudo direitinho, tá vendo? Ó, 15 primeiro dia da empresa, a partir do 16º dia, 15 dias pela Previdência Social. O desconto, que é o correto da Previdência Social, só que o que muda aqui, observa, o valor do FGTS ele puxou integral, porque a diferença é que o empregador ele permanece com a obrigatoriedade de pagar o FGTS do colaborador. Ele não puxou apenas pelos primeiros 15 dias, ele puxou sobre o salário integral da empregada, que é 1.000 vezes 8, R$80. Eu vou calcular aqui, para vocês poderem entender melhor, a folha do mês 9. Vamos calcular aqui a folha do mês 9. Já quero falar para vocês que todos os dados que constam aqui são dados fictícios, justamente para que eu possa estar aqui ministrando essas aulas para vocês e para os nossos cursos.
né? A nossa formação Potencializa Social está chegando, dia 10 a gente vai abrir a nossa segunda turma do Potencializa Social. Já convido a vocês a conhecer, né? Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram para vocês conhecerem a nossa formação. Vamos lá? Observem aqui que ele ainda puxou um dia. Vamos lá, o que acontece? A gente botou 60 dias. 30 dias foi de agosto, né? Já compensou, já fizemos a folha. E 30 dias do dia de setembro, certo? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos ver o prazo que finalizou. Ó, observa aqui como o nosso sistema ele é inteligente. 60 dias contados a partir do dia 1º/8, deu até o dia 29/9. Nosso sistema ele já deu um retorno aqui do dia 30/9, ou seja, a empresa já vai pagar para esse empregado um dia de salário, certo? Observem. E o empregador vai pagar... Não, e a Previdência Social, desculpa, vai pagar os 29 dias, ou seja, o empregado aquele já fez exame de retorno ao trabalho, já retornou suas atividades normais e a empresa já está pagando para ele um dia sobre setembro, ok? O desconto ó, do afastamento dos 29 dias, INSS sobre esse um dia, que é a empresa de retorno, FGTS, certo? Aqui é licença acidente de trabalho. Então, FGTS normal, os 30 dias, e a situação dessa colaboradora na Folha já mudou para trabalhando, ou seja, já retornou ao trabalho normalmente, sem nenhum problema. Não teve problema com a Previdência Social, a funcionária já se sentia apta a retornar ao seu trabalho após auxílio acidente de trabalho, e a nossa folha de pagamento e a situação dela para a empresa volta a ser situação trabalhando normal. Então é isso, turma, conseguimos finalizar a nossa segunda aula da formação Departamento de Pessoal na Prática, e as dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que a gente vai voltar para responder todos vocês, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula. Espero vocês, vai ser uma aula sobre rescisão de contrato de trabalho super completa, vai ser um pouco mais densa do que a de afastamento, super completa para vocês, tá? Até a próxima aula, time!